Este é o programa Respostas da Bíblia, no qual apresentamos uma discussão franca e sincera sobre as verdades bíblicas, buscando responder às suas perguntas. Nosso tema para este programa é: Jesus fez de Pedro a personalidade fundamental da verdadeira igreja? Frank, me mostraram um texto das Escrituras que é bastante intrigante. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, eu leio Jesus falando: Lembre-se, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sempre me ensinaram que é Jesus Cristo, e não Pedro, que é a pedra fundamental da igreja. Jesus fez de Pedro a personalidade fundamental da verdadeira igreja? Ah, não, Russell, de jeito nenhum. Se você ler o texto completo com atenção, vai perceber que ele não diz exatamente o que você pensa. Embora o nome Pedro realmente signifique uma pedra, Jesus não disse a Pedro: eu edificarei minha igreja sobre você. Não, mas não foi isso que Jesus realmente quis dizer? Não. O nome Pedro é uma tradução da palavra grega que significa um pequeno fragmento de pedra, mas na declaração do Mestre, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra grega usada significa uma grande rocha de fundação, como um suporte firme. Então Pedro não estava sendo referido de forma alguma? Não. Jesus apenas lembrou a Pedro o significado do seu nome, que representava um pequeno fragmento de pedra, e então explicou que a rocha simbólica sobre a qual sua igreja seria edificada poderia ser comparada a uma grande pedra de fundação. Assim, Jesus comparou o significado do nome de Pedro com o grande alicerce sobre o qual a igreja está de fato construída, e do qual o mestre falou aqui como uma rocha. Muito obrigado por essa observação. É interessante, e também é interessante saber que Jesus usou duas palavras gregas diferentes ao fazer essa declaração a Pedro. Segundo essa perspectiva, o verdadeiro fundamento é Jesus, afinal. Certamente. Bem, o próprio Pedro deixa isso claro em sua primeira epístola, segundo capítulo, versículo 6, onde se refere a Jesus como a principal pedra angular. Ele sabia que Jesus não o havia escolhido como a pedra angular da igreja. Jesus, é claro, ficou contente quando Pedro disse: Tu és o Cristo, como ele fez em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Mas, afinal, o que havia de tão profundamente importante e significativo nessa identificação de Jesus como sendo o Cristo, o Messias esperado? Bem, o termo Cristo é um dos muitos títulos bíblicos dados ao Mestre. Ele é usado pela primeira vez no Novo Testamento no anúncio angelical do nascimento de Jesus. O anjo disse: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra Cristo é uma tradução da palavra hebraica Messias, e ao longo das profecias do Antigo Testamento é aplicada ao grande libertador e salvador da humanidade que Deus prometeu enviar a Israel, e, por meio de Israel, ao mundo inteiro. Sendo assim, quando Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, isso significava que ele havia identificado o Mestre como aquele que Deus enviou para cumprir todas as maravilhosas promessas do Antigo Testamento. Muito bem, mas eu tenho outra pergunta sobre a igreja que é construída sobre o fundamento de Cristo. Afinal, o que é essa igreja? A palavra igreja no Novo Testamento é uma tradução da palavra grega eclésia, que significa um grupo chamado para fora ou uma classe separada, chamada do mundo, ou seja, para se associar a Jesus na obra de trazer salvação à humanidade. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala da igreja como sendo o corpo de Cristo. Nesse sentido, eles são, de fato, parte do Cristo. As Escrituras ensinam que todos os verdadeiros seguidores do Mestre são membros dessa igreja, que é o corpo de Cristo. Frank, alguma denominação específica pode ser chamada de a verdadeira igreja? Não, claro que não. Só sabemos que todos os seguidores fiéis do Mestre são membros de sua verdadeira igreja. Não se trata de denominação. Frank, tenho outra pergunta.
Jesus também disse a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ah, o inferno tem portas? A palavra inferno, nessa passagem, é uma tradução do termo grego Hades, que significa a condição de morte. Não é um lugar de tormento. Em Apocalipse 1, versículo 18, Jesus nos diz que ele tem as chaves do inferno, ou do Hades, o que sugere a ideia de portas. É, claro, uma linguagem simbólica. O simbolismo, evidentemente, se baseia no uso de portas nas cidades muradas daquele período antigo. Mas, Frank, certamente os membros da igreja não estariam atacando as portas do inferno para conseguir entrar na condição de morte, estariam? Ah, não. Acho que a imagem é o contrário, Russell. Jesus vai destrancar as portas do inferno e libertar seus cativos. O propósito da obra de Cristo como Salvador é restaurar a humanidade, da morte para a vida. A igreja está associada a ele nesse grande trabalho futuro de restaurar os mortos à vida. A Bíblia diz isso assim tão claramente? Sim. Essa promessa foi feita a Abraão, quando Deus disse a ele que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 16, 27 e 29, Paulo identifica Jesus como a descendência prometida a Abraão, e depois explica que todos aqueles que se tornam membros de sua verdadeira igreja também são considerados por Deus como parte dessa descendência prometida de Abraão, por meio da qual todas as famílias da terra serão abençoadas. Desculpe interromper, mas essa promessa inclui as famílias da terra que já desceram à morte ao longo de todas as eras passadas? Ah, sim. Significa todas as famílias da terra, exatamente como a promessa declara. Como isso é possível? Muitas dessas famílias estão em seus túmulos. Como aqueles que estão mortos podem receber bênçãos? Esse é justamente o ponto que Jesus está explicando na declaração que fez a Pedro. Ele está dizendo que, quando a igreja estiver completa, as bênçãos de vida preditas alcançarão o povo, todo o povo, que nem mesmo a morte impedirá Deus de cumprir suas promessas de abençoar todas as famílias da terra. Que as portas do inferno serão abertas para todos. Ou seja, que a condição de morte acabará para todos na ressurreição? É isso? Exatamente. Ao longo dos séculos, desde a primeira vinda de Jesus, membros individuais da igreja desceram à condição de morte, como a Bíblia descreve. Mas esses também serão trazidos de volta da morte pelo poder divino na primeira ressurreição. Assim, as portas do inferno serão abertas para eles. Mas e quanto a todas as outras famílias que habitam a face da terra? Cristo e sua igreja libertarão toda a raça humana do inferno, ou seja, da morte. Pelo poder divino, os portões do inferno se abrirão de par em par para toda a humanidade, libertando todos os prisioneiros da morte na ressurreição. Todos esses pontos e muitos outros são discutidos em detalhes no pequeno livro intitulado Quando um Homem Morre. Russell, você já leu este livro? Você acha que vale a pena enviar? Com certeza, Frank. E amigos, o livro Quando um Homem Morre pode ser adquirido simplesmente pedindo. Ele responde a muitas perguntas que você talvez esteja se fazendo há anos. Por exemplo, qual é o estado dos mortos, dos justos, dos ímpios, daqueles que não são bons o suficiente para o céu, mas também não são ruins o bastante para se perderem eternamente? Você sabia que haverá uma oportunidade de se arrepender após a morte? Quando os incrédulos serão purificados de seus pecados? Quantas vezes a palavra inferno aparece na Bíblia e o que ela significa? Todas essas perguntas e muitas outras são discutidas à luz das Escrituras em Quando o Homem Morre. Este pequeno livro exalta o amor de Deus. Para ver o livreto online, acesse www.downbible.com ou, para receber uma cópia impressa pelo correio, envie um e-mail para downbiblerequest@gmail.com. Inclua seu nome e endereço postal e solicite o livreto pelo nome. O livreto será enviado para você gratuitamente e sem compromisso. E agora, adeus e que Deus te abençoe.